Sempre
Graça e paz, queridos. Que Deus esteja com cada um de nós nesta ocasião em que iremos continuar o nosso estudo, a nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos. E hoje iremos iniciar o capítulo de número 3 do Evangelho de Marcos. Então, o propósito da nossa série é, à luz do Evangelho de Marcos, o mais breve dos evangelhos, podermos conhecer mais sobre a pessoa, obra e ensinamentos de Jesus, aquele que é mais que um carpinteiro, é o Cristo, o Filho de Deus. Então hoje nós iremos expor o texto de Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Todavia, iremos abordar também o capítulo 2, versículos 18 a 28. Então, para não ter uma leitura longa, nós leremos apenas o capítulo 3, versículos 1 a 6. Antes, nós vamos orar pedindo que Deus fale ao nosso coração. Senhor Jesus, clamamos a Ti, que o Senhor venha falar conosco, que a Tua palavra encontre lugar ao nosso coração. O Senhor nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 3, versículos 1 a 6, texto que diz assim: De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Amém. Meu amado, imagine por um momento que você está diante de um cardiologista. E diante desse cardiologista não tem como fugir, é preto no branco. Você fez uma bateria de exames e tudo está ali diagnosticado, não tem para onde fugir. Aquilo que está no exame reflete um pouco da tua saúde. E o teu coração foi por aquele cardiologista examinado. Então imagine que a partir de uma série de exames, você foi conhecendo um pouco mais a respeito do seu coração. Amados, o texto que nós acabamos de ler, ele vai dizer que os fariseus sofriam de uma enfermidade espiritual. E a enfermidade espiritual dos fariseus estava localizada no coração. O coração daqueles homens era um coração duro. E há um contraste no texto, porque o texto nos menciona um homem que tinha uma de suas mãos também enrijecida. Uma de suas mãos também era paralisada. Mas a enfermidade desse homem em nada se compara à enfermidade dos fariseus. No texto de hoje, Jesus examinou o coração dos fariseus. E ele também, à luz do texto, fará um exame no nosso coração. Então imagine que neste momento, você espiritualmente está passando por um exame e o cardiologista da ocasião é o Senhor Jesus. Para compreendermos melhor tudo o que está ocorrendo no texto, vamos voltar um pouquinho no tempo e relembrar algumas mensagens que tivemos aqui em Marcos. Há dias atrás, nós falamos a respeito do perfil daqueles que se aproximam de Jesus. E isso foi no começo do capítulo 2 de Marcos. Naquela ocasião, vimos que, em primeiro lugar, existem aqueles que se aproximam de Jesus para o ouvir. Em segundo lugar,
aqueles que conduzem pessoas até Jesus. Em terceiro, aqueles que são conduzidos até a presença de Jesus. Em quarto lugar, aqueles que vão até a presença de Jesus, mas vão sem o coração. Então esse foi o contexto do capítulo 2, versículos 1 a 12, ocasião em que Jesus cura um paralítico. Na semana passada nós falamos a respeito do escândalo da graça, quando Jesus vocaciona Levi e chama também publicanos e pecadores. Naquela ocasião nós vimos que a graça é a graça que encontra, é o escândalo da graça que chama, o escândalo da graça que aceita e o escândalo da graça que transforma. E vimos naquela ocasião que Marcos utiliza uma estrutura literária muito conhecida e também desenvolvida no seu evangelho. Essa estrutura literária, chamada de quiasmo, ela tem duas partes opostas, que são parecidas, partes extremas e uma parte central. Então Marcos 1,16 diz que Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia e naquela ocasião ele chamou os primeiros discípulos. E Marcos 2, versículo 13, novamente Jesus está caminhando junto ao mar e agora ele vai chamar Levi. Então nas duas ocasiões ele está junto ao mar e em ambas ele vocaciona discípulos. No centro nós temos aquilo que é o recheio, digamos assim, da perícope, do bloco do Evangelho. Presente nesse recheio se encontram a popularidade de Jesus e a oposição a Jesus, no caso os escribas e fariseus. A popularidade de Jesus se deu por causa dos milagres e ensino, e a oposição porque Jesus perdoou pecados, chamou pecadores por causa do jejum e também do sábado. A consequência dessa oposição é a seguinte: a dificuldade com a popularidade de Jesus, somada à dificuldade com a prática que Jesus tinha, levou os fariseus à conclusão da perícope do texto de hoje, quando eles disseram: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Então, meu querido, perceba bem o que está acontecendo. Jesus, na região de Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, ele chama os seus discípulos. Primeiramente, Pedro, André, Tiago e João, e depois Mateus. Entre esses dois momentos, existe um bloco, um recheio, digamos assim, que é marcado pela popularidade e oposição a Jesus. Oposição que agora vai crescer muito. E esta oposição, nós falaremos um pouco a respeito disso nesse vídeo. Então, o versículo de número 5, que é o versículo-chave da nossa exposição, declara: olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Então, amados, o nosso tema da mensagem de hoje é corações enrijecidos, corações duros. E a ideia é fazermos um diagnóstico a respeito disso. Olharmos aqui, a partir de um raio-x bíblico, os sintomas desta doença espiritual, desta enfermidade grave que percorreu todo o grupo dos fariseus naquela ocasião. Então são 7 sintomas de um coração enrijecido. Primeiro, sintoma: corações enrijecidos não se alegram com Jesus. Marcos 2,19 declara: respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. O que Jesus está dizendo é: eu estou no meio de vocês.
É uma ocasião de festa. Não há motivo para pranto, para lamento e para choro. Eu estou aqui. Mas o coração dos fariseus era tão duro que eles não conseguiam se alegrar em Jesus, mas viviam se lamentando. Amados, quantas vezes lamentamos e choramos as circunstâncias na nossa vida, e tudo isso ocorre porque nós não conseguimos nos alegrar em Cristo, porque Ele não é a razão da nossa alegria, Ele não é o nosso deleite. Então, o coração duro, o primeiro diagnóstico, a primeira característica é que um coração enrijecido não se alegra em Jesus. Cristo não faz diferença nenhuma para ele, se Cristo está próximo ou não, se a presença de Cristo é certa ou não, nada disso faz diferença. E essas pessoas são pessoas religiosas. Os fariseus jejuavam, eles estavam em constante busca de uma religiosidade. Mas o coração desses homens era um coração duro, porque eles não se alegravam com Jesus. Você se alegra em Cristo? Cristo é o seu prazer? Cristo é a sua alegria? É um motivo de regozijo no teu coração? O segundo sintoma de um coração enrijecido: corações enrijecidos não compreendem os preceitos de Deus. Marcos 2, versículo 27 declara: e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que Jesus está fazendo é ensinando os fariseus a respeito do preceito de Deus correspondente ao dia do Senhor, ao sábado. Os discípulos estavam caminhando entre as searas e eles colheram espigas no sábado, o que para os fariseus era algo extremamente prejudicial. Meus amados, a lei dizia que o homem deveria descansar no sábado. Esse descanso no sábado tem um duplo aspecto. Existe um duplo aspecto do descanso no dia do Senhor. Primeiro, o dia do Senhor é um dia, neste dia, no qual eu não irei trabalhar, para que eu possa ter comunhão com Deus. Mas ao mesmo tempo em que eu descanso dos meus afazeres, eu preciso também descansar no Senhor. O Senhor nosso Deus descansou no sétimo dia. Ele não descansou porque estava cansado. Ele não descansou porque estava esgotado. Ele descansou porque a sua obra estava completa. O primeiro aspecto do descanso cristão é o descanso no sentido físico, emocional. O homem precisa de descanso. Mas mais do que isso, ele precisa descansar num Deus que completou a obra, num Cristo que já venceu. Logo eu não preciso me esforçar para ser amado por Deus, eu descanso nele. Mas os fariseus não conseguiam interpretar isso. Eles achavam que guardando rigorosamente o sábado, eles seriam aceitos por Deus. Só que aquilo só enrijecia ainda mais o coração daqueles homens. Então, corações enrijecidos não compreendem os preceitos de Deus. Terceiro sintoma: corações enrijecidos não se compadecem com os que sofrem. Marcos 3, versículos 1 e 2 declaram: de novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Perceba que coisa grave. Havia um homem enfermo. Os fariseus sabiam do potencial de cura que Jesus possuía. Mas eles não estavam interessados na cura daquele homem. Eles queriam ver se Jesus curaria no sábado. Amados, um coração enrijecido não se preocupa com a dor e nem se compadece com aqueles que sofrem. Um coração duro não é capaz de olhar aquela circunstância como uma oportunidade
de Cristo agir, de Cristo operar. Quantos religiosos esperam um deslize, seja de alguém, ou até mesmo algum ponto para poderem acusar a obra de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus? Corações enrijecidos não se preocupam, não se compadecem com os que sofrem. Em quarto lugar, corações enrijecidos se omitem. Versículo de número 4. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Amados, é o silêncio da injustiça, é o silêncio da omissão. E o cristão não pode se silenciar, o cristão não pode se omitir, porque aquele que teve o coração quebrantado por Jesus, diante de uma situação de tragédia, ele precisa falar, ele não pode se calar. Amados, os fariseus se silenciavam e se calavam, e é extremamente danoso para a igreja quando os líderes se calam, se omitem, ficam covardes, como aqueles homens assim o fizeram. Aqueles que eram os homens que assentavam na cadeira de Moisés em Israel para julgar Israel, estavam se omitindo diante da pergunta de Jesus. Nós não podemos nos omitir, nos calar, porque corações enrijecidos se omitem. Quinto sintoma, corações enrijecidos se atraem. Versículo de número 6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos. Amados, os fariseus odiavam os herodianos. Por quê? Porque os herodianos eram homens que defendiam a dinastia de Herodes. E os fariseus odiavam esse movimento, tudo que era estrangeiro em Israel, inclusive Herodes. Então eles tinham dificuldade extrema com os herodianos, mas agora eles estão se unindo, visando um fim, que é matar Jesus. Corações enrijecidos tendem a se atrair, principalmente nos momentos de dor, nos momentos de tragédia. Haja vista em nosso país como que os políticos, eles conseguem se unir, mesmo sendo adversários, mesmo sendo inimigos. Corações enrijecidos, eles se atraem. Penúltimo sintoma, corações enrijecidos promovem o mal. Versículo 6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Aqueles homens estavam promovendo o mal, estavam visando a morte de Jesus em pleno sábado. Amados, os 6 sintomas que vimos até aqui. Primeiro, corações enrijecidos não se alegram com Jesus. Corações enrijecidos não compreendem os preceitos de Deus. Corações enrijecidos não se compadecem com os que sofrem. Corações enrijecidos se omitem. Corações enrijecidos se atraem e corações enrijecidos promovem o mal. Em último lugar, corações enrijecidos são reprovados por Jesus. Versículo 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Existem 3 verbos que ilustram essa atitude de reprovação de Jesus. Primeiro verbo, olhando, é um sentido de investigação. Jesus estava investigando aqueles homens, fazendo um raio-x, penetrando no fundo do coração daqueles homens. E ao olhar, o texto declara que Jesus ficou indignado e condoído. São 2 atitudes terríveis que o nosso Jesus tem.
e porque ele se indigna, e porque ele fica extremamente condoído, esses homens, eles terão a condenação. Porque o Senhor Deus dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos, os homens de coração duro. Concluindo, meus amados, Jesus faz uma pergunta no versículo 4. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Ainda no versículo 4, nós temos a informação que eles ficaram em silêncio. Eles não falaram nada, mas no versículo 6 diz que conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Embora aqueles homens não tivessem falado uma palavra sequer, eles responderam a Jesus por meio dos seus atos. Jesus perguntou: é lícito fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirar a vida? E eles responderam, tramando, planejando a morte de Jesus. Eles não disseram uma palavra, mas os atos falaram por si. Amados, diante desse diagnóstico feito nessa ocasião, que o Espírito Santo venha quebrantar os corações que necessitam ser quebrantados, para que ao fato de Cristo olhar ao nosso coração, que ele possa ver um coração quebrantado, contrito. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.